Eu agora vou passar a emissão para São Vicente ao Odair Santos, que vai arrancar esta emissão especial com um debate aí em São Vicente sobre a participação política, a participação dos cabo-verdianos nessas eleições e o marketing político. Boa tarde, Odair. Boa tarde, aqui de São Vicente. Vamos também lançar um olhar à campanha eleitoral das presidenciais de 2021, as eleições que já devem estar a terminar em termos de votação. Nós aqui nos estúdios nós temos dois convidados. Temos a professora universitária Rizanda Soares, ela que é também coordenadora do curso de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade do Mindelo. Também conosco nós temos o professor universitário da UniCV, Carlos Santos, ele também que faz parte do Observatório da Cidadania Ativa de Cabo Verde. Boa tarde aos dois. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui connosco. Vou começar por si, Rizanda, para lançar um olhar a esta campanha eleitoral. Eu gostaria que nos dissesse quais os casos mais marcantes desta campanha eleitoral. Muito boa tarde, Odair. Boa tarde, colega Carlos. Portanto, é um prazer estar aqui de novo e poder partilhar convosco, fazer um pequeno balanço e partilhar convosco aquilo que nós apreciamos nessa campanha eleitoral. As novidades que nós aqui podemos apontar, primeiramente, é o facto de termos uma corrida eleitoral bastante disputada. Desde 2001 que nós tivemos 5 candidatos, é a segunda vez que nós temos um número grande de candidatos às presidenciais em Cabo Verde. É um fato que, para já, trouxe novidades, fazendo aqui um pequeno parêntese, que inicialmente eram 11 e acabaram por ficar 7 aprovados pelo Tribunal Constitucional. Portanto, para já, a grande novidade é exatamente o número de candidatos que ninguém estava à espera e que alguns até nos surpreenderam pela ousadia por marcarem, portanto, este momento de eleitoral em Cabo Verde. O segundo aspecto mais marcante é a forma com que decorreu essas eleições. Eu, quando falo na forma, estou a referir exatamente na capacidade de mobilização, na capacidade de intervenção que os candidatos tiveram ao longo dessas semanas, nessas últimas 2 semanas, com mais evidência, a capacidade de mobilização de recursos do ponto de vista financeiro e material e até humano, que eu, no pouco tempo dessa jovem democracia, não revi em outro momento eleitoral nas candidaturas às presidenciais em Cabo Verde, muito forte. E, claro, ali esse tal desequilíbrio que todos nós acabamos por perceber entre os 7 candidatos que concorriam, portanto, à presidência da República de Cabo Verde. Outro fenómeno também que marcou, a meu ver, o momento presidencial é o facto de alguns candidatos terem tirado bom proveito de algumas lições já das outras anteriores momentos eleitorais. Refiro-me, por exemplo, à questão da comunicação, a questão do marketing que foi feito à volta dessas candidaturas e ainda da envolvência de grupos partidários em relação a alguns candidatos que daqui a pouco, portanto, podemos falar com mais profundidade. São pequenos pontos que chamaram a atenção. Que podemos ver ao longo dos próximos 45 minutos. Carlos Santos também, eu gostaria de saber que casos, a seu ver, marcou a campanha eleitoral e estas presidenciais. Pronto, mais à frente vamos saber se vamos ter ou não segunda volta, se abstenção, se nós temos um número elevado de abstenção, mas a campanha eleitoral propriamente dita. Bem, boa noite, Odair, boa noite, Rizanda. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar de um aspecto que eu observei, não é, e que está visível, que é todos os candidatos são homens. Nós temos 7 candidatos, antes tínhamos mais candidatos, acabaram por desistir dessa corrida, mas não temos uma presença feminina nesse pleito. O que é claramente uma mensagem. Nós temos uma lei da paridade que funcionou durante a campanha, o período autárquico, mas provavelmente funcionou porque houve uma certa pressão para que as mulheres participassem e isso foi visível, por exemplo, na Assembleia Municipal. Não é? Boa parte das presidentes da Assembleia Municipal são mulheres, ou seja, é uma lei que provavelmente não tem funcionado.
temos de procurar saber porquê que não temos nessa corrida uma mulher. Provavelmente temos de ter uma forma de Será atuar. por ser uma figura que é uma figura singular, tendo em conta a presidência da República, é a pessoa, o eleitor escolhe a pessoa, os homens estão a posicionar melhor do que as mulheres? Pode ser isso ou não? Bom, pode ser um sinal também de como é que nós estamos a atuar nesse ponto. Em questão da educação, se é uma questão de dinâmicas familiares. Se uma mulher assumir, por exemplo, uma candidatura, será que pode ter menos votos porque aquela questão que infelizmente precisa ser trabalhada em Cabo Verde, que as mulheres têm um lado mais familiar, mais de casa, ou seja, precisamos trabalhar de forma vincada esse aspecto que é um sinal também de um amadurecimento da nossa democracia. É uma participação. Eu gostaria que nós olhássemos para alguns casos que poderão ter marcado esta campanha. Com certeza há outros. A questão da queixa que foi apresentada a CNE pela candidatura de Carlos Veiga contra José Maria Neves, tendo a ver com compra de votos. Como é que viram isso, Risanda, primeiro? Bom, a Comissão Nacional de Eleições, mais uma vez, foi chamada para se pronunciar relativamente à questão do José Maria Neves, o nosso candidato José Maria Neves, ter feito uma afirmação, pelos vistos não uma única vez, de incitamento à compra e venda de votos. É claro que o Código Eleitoral prevê sanções quando provadas que ocorra compra ou venda de votos, que vai até 1 ano de prisão e outras coimas. Portanto, o Carlos Veiga, tendo conhecimento dessas afirmações do José Maria Neves, aproveitou essa deixa para também, numa tentativa de descredibilizar também o próprio candidato, que na qualidade de um candidato à presidência da República, é a última coisa que ele deverá fazer, é incitar os cidadãos a vender, por mais que eles consigam o seu voto. Quando se fala numa figura que tem essa responsabilidade de incutir, portanto, um direito ao cidadão e fazer isso em consciência. É claro que, vista todos os fatos, a Comissão Nacional de Eleições, na sua deliberação, considera que foi passível de se ver, não é efetiva, clara que houve a intenção de José Maria Neves ali, portanto, incitar a compra e venda de votos. Até porque a Comissão Nacional de Eleições, se tivesse mesmo fundamentado que houve, o candidato teria sido punido. Nesse caso, a Comissão de Eleição... Foi tipo uma chamada de atenção, para ter cuidado, não é? Uma chamada de atenção ao candidato, tem atenção àquilo que está a dizer e que está no momento em que não pode fazer esse tipo de comentário, não só porque é candidato, e também a Comissão Nacional já nos habituou a ser muito pedagógicos. Geralmente, quando se leva... E muito passiva. E muito passivo. Quando se leva alguma denúncia de algum caso, é por isso que às vezes, em certos momentos, nós sentimos uma certa descredibilização à própria CNE. Para que fazer denúncias? Porque ela não atua, é conivente com quem está na situação. Então, ali foi mais uma recomendação ao candidato para não proferir aquelas incitamentos, etc. E a expressão que a CNE usa na sua deliberação é passível de se entender que houve incitamento. Portanto, não diz que houve, apesar de todo o contexto e da descrição de ipsis verbis da afirmação de José Maria Neves. Isso foi um momento que a Comissão Nacional de Eleições, com a força que tem, podia também ter demonstrado que está cá e é reguladora de todos os momentos eleitorais e que tem poder para fazer valer aquilo que está na lei. Mas foi muito branda, a meu ver, e o próprio José Maria Neves acabou por também depois, em seguida, minimizar aquilo que aconteceu, dizendo que, portanto, aquilo foi uma interpretação exaustiva daquilo que ele tinha dito e que, no fundo, não queria, de facto, incitar as pessoas a comprar. Mas, de facto, é aquilo que ele realmente disse. Deixa-me ouvir o Carlos Santos também sobre isso. Terem mais alguma coisa a acrescentar neste ponto? Bem, a passividade do INE já provavelmente já está, no caso, Comissão Nacional de Eleições, está mais ou menos claro, não é? A questão aqui é que ao longo da campanha, e aqui é um aspecto que nós devemos apontar, é a menção de compra de votos. É algo que é banal, que é algo que é trivial. Todos os candidatos, ou praticamente todos os candidatos, mencionaram que
um dos receios da sua candidatura passava por essa possibilidade de compra de votos. E as pessoas vão comentando. Mas isso não pode estar na mente das candidaturas, porque se existir, por que não apresentam provas, não apresentam queixas? Exato. A questão é muito mais profunda. Será que existe uma abertura para fazer uma investigação exaustiva à volta dessa problemática de ter ou não a compra de votos? Porque a nossa democracia fica na balança. Acaba por estar numa penumbra, enquanto nós não tirarmos isso, termos a certeza se existe ou se não existe. Se existe, claro, temos de pedir responsabilidade às pessoas que estão a infringir e, caso não exista, eu sei que o meu voto é completamente livre, é consciente e que o resultado é representativo da decisão de boa parte dos cabo-verdianos. Um ponto que nós podíamos, para minimizar essa situação, e que podia ser também um elemento da análise, eram as sondagens. Nós não temos sondagens. Como a sondagem seria, a sondagem funcionaria como um mediador, um barómetro, e perante um desfasar dos resultados da sondagem no ato eleitoral, nós podíamos procurar saber o porquê desse desfazamento. E podíamos abrir aqui linhas de investigação, e aqui lanço um desafio à comunicação social, não é? Jornalismo de investigação, junto do Poder Judicial, junto da Comissão Nacional de Eleições, no sentido de aprofundar essa questão, esclarecer os cabo-verdianos até que ponto nós temos uma democracia madura, uma democracia participativa e uma democracia completamente isenta. Carlos Santos e também professor Rizanda, gostaria também que nós olhássemos para outros casos, o envolvimento dos partidos políticos, o CID, a MPD, apoiar Carlos Veiga, juntos a fazerem campanha por Carlos Veiga, o PICV anunciar o apoio ao José Maria Neves, mas quase que não se viu figuras do PICV na campanha de José Maria Neves, só aquele logo no início e depois agora, nos últimos dias de campanha, o presidente interino a aparecer juntamente com José Maria Neves. Como é que viu isso? Bem, em relação à candidatura de José Maria Neves, o antigo Presidente da República, Pedro Pires, esteve num comício recentemente e que deu o apoio, e o próprio José Maria Neves mostrou que vê nessa figura o herói nacional, que vê nessa figura um unificador, uma pessoa que é capaz de trazer dividendos para o país e que o provou no passado, ou seja, acabou por aproximar dessa figura central, histórica do Partido Africano, pela independência de Cabo Verde, mas em relação à presença, por exemplo, da Janira, foi muito ténue, podia ser muito mais presente, muito mais atuante. Também contou nos últimos dias de campanha com o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que conseguiu uma vitória na cidade da Praia, algo que na altura foi considerado uma das surpresas dessas eleições. Penso que podia ser muito mais atuante a presença da cúpula do PICV em relação ao apoio de José Maria Neves. Em relação à candidatura, que estamos aqui a falar basicamente das duas candidaturas mais fortes, não é? Vamos falar das outras candidaturas sem apoio partidário daqui a pouco. Carlos Veiga, que se fez identificar-se por Calu, provavelmente nós podemos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Desde o início teve o apoio do governo de Cabo Verde, formado pelo partido MPD, e também contou com uma ajuda que provavelmente é a maior surpresa de toda dessa campanha, que é a ajuda do António Monteiro. António Monteiro, que durante as legislativas que aconteceu há pouco tempo... Há 6 meses? Há 6 meses, exatamente. Tinha um slogan de campanha muito forte, que era basta. E basta de quem? Basta dos mesmos. E o facto é que nessas eleições presidenciais assumiu um apoio muito forte, né, para a candidatura de Carlos Veiga. Vê-se, por exemplo, nas ruas, ou viu-se nas ruas
a bandeira do CID nessas campanhas, o que não aconteceu com as outras campanhas. Por exemplo, não vimos bandeiras de PICV nem do MPD, muito pontual, mas a bandeira, ou seja, o símbolo maior do CID esteve nas ruas, fez campanha porta a porta, e isso pode ter consequências. Pode ter consequências para o partido. Ou nós estamos perante fim de linha. Pode correr o risco de desaparecer? Fim de linha, não diria isso. Provavelmente temos fim de linha do candidato, terá tido uma morte política, António Monteiro, ou é uma oportunidade do CID ter um novo líder, de forma a conquistar não só a região, que é a região de São Vicente, mas também, começando pelo Norte, mas depois a nível nacional. Pode ser uma oportunidade, não é? Em relação aos votos, não tenho dúvidas se os votos do CID conseguidos nas últimas eleições revertem-se para Carlos Veiga. Pode ser uma situação completamente contrária. Ao longo desta noite vamos ver isso aqui na nossa emissão especial, perceber se esses votos, se o António Monteiro tem esta força e que se esta força do António Monteiro na Ilha de São Vicente é traduzido em votos para Carlos Veiga ao longo desta noite, com certeza mais à frente. Professora Risanda Soares, também eu gostaria de lhe ouvir sobre essa questão do envolvimento dos partidos políticos. Nós estamos a olhar para os dois maiores candidatos, né? O José Maria Neves e também o Carlos Veiga, o PICV, tenuamente, o MPD e o CID mais agarrado a Carlos Veiga. Sim, para já começar a dizer... Se acha também que foi tenuamente, né? Se foi assim meio... Não foi tenue, foi muito expressivo e muito forte. Começar por dizer e explicar lá em casa que não há nada de ilegal as forças partidárias apoiarem o candidato. Isso acontece em todas as democracias. Acontece e então, na nossa jovem democracia tem vindo a acontecer de forma corriqueira e já quase que é natural. O que não é assim tão natural e nem deveria ser e nem fazer de escola é a forma como, de uma forma muito forte e agressiva, e eu falo concretamente do candidato Carlos Veiga, tiveram um apoio não só financeiro, material e até humano das duas forças com assento parlamentar. Aqui, claro que nós falamos logo num desequilíbrio entre as outras forças que estavam a concorrer. Nós estamos a falar de uma candidatura que é individual, que se queira individual, mas ver, por exemplo, figuras da nossa estrutura governativa que naquele momento não estão lá a exercer a função, estão lá com um apoiante dessa figura, que também tem a mesma bandeira política. Mas, para além disso, é todo o engajamento dos militantes desse mesmo partido. Como disse aqui o Carlos, e muito bem, o CID até chegou ao extremo de estar a usar a bandeira como chamariz dos militantes que votaram, pelo menos aqui em São Vicente, que votaram na UCID para votarem em Carlos Veiga. Ali não se vê nada de uma candidatura cidadã e que se queira individual, muito pelo contrário. Vemos aqui um jogo de forças completamente desequilibradas. José Maria Neves não teve esse apoio, mas não é porque ele estava a promover uma candidatura cidadã, simplesmente porque o próprio PSV... Mas há informações que o José Maria Neves pediu apoio ao CID. O CID é que terá negado esse apoio. O CID posicionou-se claramente a favor por interesses, vamos ver aqui a breve trecho, a curto e médio prazo, o que é que esteve na origem da UCID se posicionar, e vemos aqui o Monteiro fortemente em todos os comícios, acompanhado de Carlos Veiga, não só aqui no Mindelo, mas em outros sítios eleitorais, a fazer porta a porta. Portanto, era a figura de proa a fazer exatamente, porta a porta. A apelar aos cidadãos para, portanto, apostarem na candidatura do Carlos Veiga. José Maria Neves não teve esse apoio tão expressivo e forte do outro partido com assento parlamentar, que é o PICV, para além de uma declaração do presidente interino. Por que acha que o PICV não entrou em força juntamente com José Maria Neves? Será por causa do resultado das eleições de há 6 meses? Bom, nós estamos a falar também de um PICV que está ainda a tentar se reorganizar. Estamos a falar de um PICV que até este momento não fez
as eleições para eleger um novo presidente interino, né? E há aqui uma certa cautela em, desde já, tentar fazer agora um percurso que lhe dê alguma estabilidade e também por trás, se calhar, e aqui estou a inventariar, não tenho dados palpáveis, aquilo que aconteceu em 2011, na qual houve uma clara desagregação do PICV, quando da candidatura, portanto, entre a disputa interna entre o Inocêncio e o Aristides Lima, houve uma cisão clara do PICV que até agora nós estamos a ver que está difícil 10 anos depois. Unir o PICV, porque aquele foi um marco muito profundo nas estruturas internas do PICV. E vimos o presidente interino, agora muito recentemente, a apoiar José Maria Neves. E o José Maria Neves, quando percebe que há toda uma estrutura fortíssima do Carlos Veiga, a apoiá-lo no terreno, falo de estrutura governamental desde o primeiro-ministro até aos outros cargos mais infra, a apoiá-lo fortemente. E que o primeiro-ministro veio justificar, dizendo que está lá enquanto líder do partido. Enquanto líder do partido, mas atenção, não vamos aqui também confundir as pessoas que pode-se desgarrar as duas coisas, porque não é e a intenção não é. Mas se nós observarmos isso, podemos ver, por exemplo, em 2011, tínhamos o José Maria Neves com o Manuel Inocêncio. Por isso que teve esse problema dentro do PICV. Dentro do PICV. O José Maria Neves apoiar claramente, era Manuel Licença, era o candidato dele, e tinha o Aristides Lima. O Aristides Lima. Sim, sim. E uma boa ala do PICV querendo que... Acredita que se o Carlos Veiga não conseguir ganhar as eleições hoje, ou não conseguir, por exemplo, na segunda volta, ter pelo menos um bom resultado hoje, na segunda volta, isto pode ser também um problema dentro do MPD? Bom, não acredito que haja aqui problemas relativamente ao Carlos Veiga, porque vimos a união de forças dentro do partido e numa segunda volta vamos se calhar ter o mesmo cenário. Não haver ali uma hipótese de se calhar apoiamos de forma muito forte e não deveríamos tê-lo feito. Não é que isso vá marcar o MPD, acho que não, e numa segunda volta vão estar em força, com a mesma força que tiveram na primeira volta, e eu acredito que vai ser assim. Porque para já há um apoio e há uma ideia de união junto de Carlos Veiga e criou-se aqui uma ideia junto do cidadão, do eleitorado, que com Carlos Veiga o país vai andar, o país vai desenvolver-se e não há alguém que vai contrariar as iniciativas do governo, do executivo. Isso chega-nos então aos slogans, que vamos começar por os candidatos. Mas eu queria referir a questão do Monteiro, desculpe, não acabei de falar no Monteiro, e aqui também o colega Carlos, exato, o colega Carlos acabou por falar disso e sim, foi, não diria estranho, mas foi uma surpresa ver a figura do presidente do CID. E eu, quando vi aqui a forma como ele atuava, como se fosse ele próprio candidato, e respondendo ainda a questão da jornalista da TCV, se estava a fazer um frete para Carlos Veiga, e ele ainda responde, estou a fazer um frete, mas há fretes que temos de ser feito. Aqui eu acho que marcou ali a figura No passado, o CID chegou a apoiar Pedro Pires. Chegou a apoiar Pedro Pires, mas há 6 meses atrás, ou menos coisa, mais coisa, dizia, basta dos mesmos, nós também somos opção. Onde é que fica então? Será que o CID perdeu uma grande oportunidade de apoiar uma outra figura ou lançar uma figura para as presenciais? Eu acho que sim. Não que a figura pudesse, de facto, ganhar já, porque a máquina montada pelos dois partidos apoiados, portanto, nesse caso, pelos partidos políticos, é muito forte. Mas é preciso fazer uma pequena incursão e começar desde já a fazer um caminho. Eu acho que Monteiro, sim, pode ter posto, vamos ver, o eleitorado é que decide, o jogo político é dos jogos, entre aspas, mais inusitados e que não se consegue prever, mas eu não acredito que o Monteiro vá sair, pelo menos aqui em São Vicente, por aquilo que eu ando a ouvir, o Monteiro vai sair ileso se o seu candidato não vencer as eleições. Porque a forma como Vamos ver se mais à frente, se a Risanda está junto da elite ou se está na base, nas zonas onde o António Monteiro é forte em termos de fazer campanha. Estou a olhar para as zonas de Fernando Pó, Fonte Francês, Monte José, Ribeira de Craquinha, aquelas zonas, Ribeirinha também, onde tem... Eu gostaria também que nós olhássemos para os candidatos sem apoio partidário. Eu gostaria que olhássemos primeiro para o Gilson Alves. Começa com o poder absoluto. Um presidente com o poder absoluto, um presidente que está fora da Constituição. Como é que vocês analisam esta posição, este empenho do Gilson, que até hoje
Creio que não votou porque não está inscrito aqui em Cabo Verde, pelo menos para as informações das pesquisas que as nossas equipas fizeram e que nós fizemos também. Ele não votou nestas eleições. O slogan do Gilson é algo que levanta imensas dúvidas. A mim me deixa perplexo. Não é? Poder absoluto. É um absolutismo que ele apela. Não é? Eu não sei até que ponto o Tribunal avaliou convenientemente essa candidatura, porque nós estamos a querer uma sociedade com uma figura central e que ele decide, não é? E é visível durante essas eleições, as expressões que ele utiliza, no sentido que resolve as coisas de forma rápida, é só em termos de segundo, e a linguagem utilizada própria do candidato deixa muito a desejar. Temos de ter imenso cuidado porque nós estamos num regime democrático e ninguém pode surgir com uma candidatura onde as palavras mestras é poder absoluto. O que é esse poder absoluto? Ele vai dominar todo o sistema político em Cabo Verde, vai nos deixar órfãos a nível de democracia, poder de decisão, de forma consciente, de forma livre. Penso que acaba por ser um aspecto que o Tribunal Constitucional tende a refletir para os futuros candidatos, não é? No sentido porque também os candidatos servem-se de modelo, não é? Nós estamos a falar de um candidato Presidente da República, né? É a figura máxima do nosso Estado, é o representante do nosso país, por isso é preciso ter algum cuidado das mensagens que passa, por exemplo, da geração mais jovem, no sentido de mostrar que é fácil ser candidato, não é? E que eu assumo uma expressão qualquer que as pessoas possam gostar por um motivo ou outro e que passa e é aceito como candidato. É preciso termos esse cuidado, refletirmos profundamente, de modo a que certos termos, certas mensagens não possam constar no nosso discurso, não é? Um discurso mais diário. Risanda Soares, também acha que é necessário a sociedade fazer uma reflexão, ou mesmo o Tribunal Constitucional analisar muito bem quem são os candidatos à presidência da República das próximas vezes? Pronto. Isso é um bocadinho difícil porque não se sabe qual será a orientação que o candidato vai dar à sua candidatura. Desde que a candidatura cumpre com os requisitos legais, ele é um candidato portanto, individual, como diz a nossa lei, e tem no mínimo 1000 assinaturas, eleva, portanto, a sua candidatura ao Tribunal Constitucional e ali não se dá para analisar naquele momento ou durante a avaliação do dossiê se ele tem um perfil adequado ou não. O cuidado que se quer aqui, porque estamos a falar de um órgão de soberania, está a concorrer ao mais alto cargo da nação, é um órgão de soberania com funções e competências importantíssimas dentro do nosso sistema eleitoral. Portanto, a responsabilidade, se calhar, é de uma dimensão que o Gilson, não soube captar ou por demagogia ou mesmo por populismo achou que ter intervenções assim tão radicais de eu vou fazer, eu vou destituir o Parlamento, eu mando para a rua, quer dizer, desse tipo de coisas dá a ideia de que ele será um presidente forte, ele será um presidente que imediatamente toma as decisões e não precisa de apoio, não precisa de perguntar ou de o poder absoluto que o Gilson apareceu nessas eleições e também com a cor negra também a dominar parte com a cor negra, a música de intervenção é uma marcha. O próprio vídeo, vemos ali pequenas armas, né, que aquilo é uma bandeira, mas com um pequeno arpão aí feito de madeira, portanto ali na ponta dessa bandeira, isso incita a revolta. E até onde a nossa jovem democracia já foi, não dá para retroceder. As competências que o Gilson advoga, de dissolução do Parlamento, de destituição do Primeiro-Ministro e de mandar prender, seja lá quem for, desde o qual não seja visto, ele está a referir a um tempo que nós aqui tivemos, na qual o Presidente da República já teve essas funções e competências, que foi no tempo da LOP. Mas isso não devemos lá voltar, de certeza. E o poder absoluto
isso existiu, que ele muito citou durante as suas intervenções no tema da Roma Antiga, que eu vi que o Gilson adora a Roma Antiga, o tema dos grandes impérios. Estamos a falar de um poder centralizador, de um poder autocrático de uma pessoa que se investe de todas as funções e competências que podem existir dentro de um Estado. E nós não estamos em presença disso. Quem é que diz que aquele que tiver um dia essas competências em Cabo Verde vai ser um grande iluminado que nem precisa de tribunais, que ele próprio vai decidir? Vamos olhar também para os outros candidatos, para o Casimiro de Pina, o Hélio Sanches e também o Joaquim Monteiro e também o Fernando Delgado. O Fernando Delgado de Santo Antão, residente em São Vicente, assume, pronto, ele é engenheiro, engenheiro naval e depois diz que assume-se como sociólogo. Isto, como é que nós podemos, como é que vocês interpretam isso? Muita confusão também relativamente àquilo que se pretendia com a candidatura do Fernando Delgado. A dizer, pronto, é o jovem na presidência. Muita confusão entre as funções e competências também na mesma linha que o Gilson fez, mas aqui percebemos que o candidato não dominava integralmente aquilo que estava a dizer, muitas vezes entrava em contradição, como o Odair aqui já disse muito bem. Um sociólogo que tem uma outra função na sociedade, quem é profissional de sociólogo sabe que não é isso que ele deve fazer. Algumas interpretações, a meu ver, disparatadas e dissociadas da própria Constituição. Portanto, o Fernando, se calhar, foi dos grupos que não apoiados pelas forças partidárias, o que menos conseguiu passar a sua mensagem. Também temos o Monteiro, o Joaquim Monteiro, que já na terceira vez que concorre com o mesmo lema do povo para o povo e junto do povo, também ele com muita confusão, já deveria por essa altura já ter melhorado o seu discurso e ficou exatamente igual, não há qualquer... não se pega em quase nada do discurso que ele nos dá, portanto, nos tempos de debate. O Casimiro já com uma maior elevação na sua comunicação, ele é académico de profissão e tendo em conta esse fator, vimos aqui alguém que em alguns momentos, de fato, falou da competência, da função e desgarrou-se um bocadinho daquelas análises tu fizeste isso e não fizeste aquilo. Tentou sempre numa atitude mais pedagógica, que tem a ver com o lado académico dele, tentar explicar às pessoas o que é que de facto faz um presidente e o que é que ele poderia fazer no âmbito das suas competências, limitando sempre que atenção, que o presidente não pode fazer isso, o presidente não pode fazer aquilo. É claro que, se calhar, também o reverso da moeda foi a linguagem que ele comunicava, às vezes um bocadinho acima da linguagem que o cidadão comum poderia perceber. Em alguns momentos percebemos que a linguagem do Casimiro foi um bocadinho mais elevada. Carlos Santos pode tomar a palavra sempre que quiser. Pronto, agora passo para si também. Daqui ainda temos o Hélio Sanches, que ainda não olhou, mas vamos lançar um olhar sobre esses candidatos também. Pronto, o Fernando Delgado diz, pronto, se for Presidente da República, terá uma grande inovação, que é uma caixa de sugestão. Isto foi algo, creio, que marcou a campanha do Fernando Delgado. Bem, nesse debate, a sugestão dessa caixa surgiu no segundo debate. Eu vou só tocar aqui rapidamente na questão do debate. Penso que o debate a 7 candidatos não funciona muito bem. São 3 minutos para cada candidato. São 18 minutos que um candidato espera a sua vez para se pronunciar em relação a uma questão. Voltando um pouquinho mais atrás em relação à caixa de sugestão. Claro que, como a Risanda disse, o candidato provavelmente tem carência a nível de maturidade política, tem esse percurso a ser feito, por isso, dentro desses 7 candidatos, provavelmente é aquele que tem algumas fragilidades a nível de posicionamento, a nível de discurso, a nível de coerência. Até porque o Fernando, por exemplo, inspirou-se, ou não sabemos, no Carlos Veiga, que mostrou desde o início a figura familiar, a sua mulher, desde a campanha até no último dia, no próprio da reflexão, é uma reflexão familiar, uma reflexão
dos amigos, e Fernando Delgado também acabou por, nos últimos dias de campanha, referir isso, a ausência da sua mulher. E hoje também. E hoje, exatamente, no ato do voto. Já em relação aos familiares, o Hélio Sanches também foi uma figura que apoiou-se muito na sua mulher para fazer campanha, porque é algo que toca a todos, não é? Nós estamos a falar de dinâmicas familiares e isso há por ser importante. O Hélio, continuando, é uma figura que tem a nível de lema, novos tempos, novos líderes, não é? No sentido de mostrar que existem outras opções para além de figuras provavelmente mais repetitivas, não é? Mais batidas, que é o caso de Carlos Veiga ou José Maria Neves e até o próprio Manuel Monteiro, Joaquim Monteiro, mas aqui ele não refere a esse candidato. Mostra que também é opção no sentido de termos uma democracia com mais caras, mais pensadores. Outra separou-se do MPD, aqui assumiu-se como candidato próprio, individual, um cidadão, desde o início da sua campanha. Em relação ao Joaquim Monteiro, que teve como lema, às tantas eu fiquei com dúvida se o lema é para o povo, com o povo e com o povo. Depois tem um outro lema que é planificar, programar, planificar, não é? Que lançava essas ideias. Exatamente. Mas ideias soltas, não é? Ideias soltas sem qualquer consistência, e provavelmente este será o último ato enquanto candidato, não é? Até próprio assumiu. Queria aqui fazer um resumo nestes candidatos mais rápido, porque mais fora desses dois grupos principais, que é todos ambicionam uma segunda volta. Porque se a eleição ficar só na primeira volta, provavelmente não terão expressão. Já numa segunda volta podem ter mas podem ter algumas chances. Pronto, nós temos os dois maiores, o José Maria Neves e o Carlos Veiga. O José Maria Neves com o slogan da campanha "Junta mão, cabeça e coração", e também o Carlos Veiga, "Unir para avançar". Os dois podem avançar e podem ficar à vontade. Ok, tá bom. Eu gostaria rapidamente dessa questão que o Carlos acabou de avançar, e apareceu em algum momento essa ideia de que se podia também começar a discutir o papel e a figura das primeiras damas. Isso aconteceu porque vemos o Carlos Veiga desde o arranque da sua campanha, efetivamente, a estar em presença da família, não só de todo o elenco governamental, mas também da família e da esposa. Esteve sempre a acompanhá-lo, e em dado momento, parece-me que já na última semana... Neves anunciou que na campanha ia apresentar também a futura primeira-dama. Primeira-dama do país. Parece que isso começa a ganhar alguma importância, especialmente nas redes sociais, e começamos a ter um debate sobre o candidato ser solteiro, ter esposa, se tem, porque é que não apresenta, e começamos a ter aqui esse debate. Felizmente, se não ganhou o terreno, porque eu acho que isso foi uma das candidaturas que tentou promover isso a favor da candidatura do Carlos Veiga, que sempre apresentava a sua mulher. Transmite, claro, uma ideia de chefe de família, de responsabilidade, por ali fora, que é aquele tríade que nós gostamos de ver, o pai e a mãe e os filhos ali acompanhar, e que dá uma certa ideia de que estamos a falar de alguém que tem alguma estabilidade familiar e que também poderá promover essa estabilidade. Isso não ganhou o terreno, essa ideia de que as primeiras damas também são importantes. A própria Lígia Fonseca tentou trazer isso para a discussão e tentou até, inclusive, um estatuto para as primeiras damas, que não vingou. Mas no segundo momento da segunda semana das campanhas eleitorais, vimos que isso acabou por cair um bocadinho e já não temos essa discussão, e vimos o Hélio Sanches, portanto, aparecer com a mulher com mais frequência na segunda semana, já na reta final da campanha. O Fernando a dizer que a esposa não conseguia por motivos profissionais. Portanto, parece que despertou-se aqui um clique qualquer. Senão vamos ficar sem ver para os slogans de José Maria Neves e também de Carlos Veiga. O nosso tempo está terminado. Portanto, relativamente a isso, só para fechar aquilo que disse aqui o Carlos e a questão do slogan dos dois,
Carlos Veiga tentou trazer aqui uma ideia de que se ele for Presidente da República vai trabalhar junto do Executivo, vai sim fiscalizar, mas será um companheiro, digamos assim, de luta do Executivo. Em outros momentos nós já tivemos também presidentes que trabalharam, e acho que bem, com executivos de outra bandeira política e coabitaram bem. Aliás, é preciso esse diálogo, é preciso discussão, é preciso que alguém também mostre o contraditório. José Maria Neves também junta mão, coração, cabeça e coração, apresenta aqui um lema muito mais afetivo, de proximidade, e a dizer que não fará uma oposição direta ao governo, porque ele já trabalhou também com outros Presidentes da República e que tem maturidade política para sobressair e fazer também ele desempenhar essas suas funções ao mais alto nível. Mas esses slogans que tentam aqui trazer para o debate uma certa, se for eu, tem que a ouvir estabilidade... o Carlos Santos, porque já estamos quase a terminar o nosso tempo também. Sim. Bom, o slogan de José Maria Neves passa muito pela sensibilidade, não é? Fazer, pensar e sentir. Já o Carlos Veiga fica na continuidade de unir para unir provavelmente algum, mas penso que aqui todos os candidatos têm essa disposição para trabalhar em conjunto com o governo. Como o nosso tempo já está quase a esgotar, eu gostaria de tocar em alguns aspectos, nomeadamente a poluição sonora, que foi presente ao longo da campanha, a produção de resíduos sólidos, não é? Logo a seguir aos comícios, podia ser mais limitada. A própria população não colabora, não é? Eu fiquei em casa em todos os comícios, eu não participei em nenhum comício. Assistiu nas redes sociais. Exatamente, eu acompanhei, e redes sociais é uma outra questão. Parece que as pessoas associam os partidos e de repente não têm uma posição firme. Quando não concordam com o seu próprio partido, perdem completamente a opinião, e isso também tem de ser refletida, mas é importante nós pensarmos que tipo de campanha que nós temos, porque estamos numa pandemia também. Exatamente, e essa questão da pandemia não foi vista. Exato. Não foi vista. Vemos os candidatos a promoverem comícios à moda antiga, mas é claro que nós temos uma figura que tem uma responsabilidade e uma figura que tem uma função social muito importante. Estamos a falar do mais alto cargo e órgão de soberania deste país. E esperávamos também que eles fossem os primeiros a também promover todo esse ambiente e transmissão, e serem veículos, eles mesmos veículos de transmissão daquilo que está na lei. Eles próprios já serem os primeiros a cumprir. Não vimos isso relativamente às duas forças, José Maria Neves e Carlos Veiga. Também eu agradeço a presença desses dois, e agora seguimos a nossa emissão com o Marco Rocha,